Iniciando aqui mais um Café Quente podcast. Queria agradecer a participação de todos, a interação das pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Pedir para quem não nos segue, que nos siga. No Instagram, @Rogério Cafeteira, no YouTube. Se inscreva lá. Podcast Café Quente. Desculpa, Café Quente Podcast. Repetindo, Café Quente Podcast. Se inscreva, acione o sininho, dê um joinha e compartilhe o nosso conteúdo. É importante para que a gente possa continuar tendo nosso programa e tendo um programa independente onde a gente pode abrir espaço para todas as vertentes da política, todas as ideologias, todos os partidos, sem censurar ninguém. A nossa convidada de hoje, uma pessoa que antigamente eu tinha uma imagem um pouco diferente dela, meio de braba. Mas depois que eu conheci, mudei um pouco. Ela é forte, tem uma personalidade forte, tem uma ideologia muito clara e defende ela de forma muito veemente, mas ela não é braba do jeito que eu achava, não. Ela é gentil. Seja muito bem-vinda, Flávia Bertier. Não sei se isso é bom para os meus adversários, saber que eu sou gentil. Não, mas ela só é gentil com quem ela quer, viu? Ah, é verdade. Boa tarde, Rogério. Para mim é uma honra estar aqui com você. Eu, sinceramente, desejei muitas vezes. Te falei isso na Band, mas desejei muitas vezes ser entrevistada por você. Assisto o podcast. Quando eu preciso saber de alguma informação, eu falei, vou assistir Cafeteira. Ele deve estar sabendo de alguma coisa. Assisto para saber. Gosto muito. Acho seu trabalho muito sério. E eu agradeço estar aqui nessa tarde. Obrigado, Flávio. Eu até quero relatar um segredinho. Quando eu contactei com os amigos em comum, eu disse... doutor Marcelo, que eu amo, Marcelo Leal, um amigo querido que eu amo demais, irmão. Aí eu tenho amigos, o vereador Nato Júnior é muito amigo meu. Ele disse, Nato, a Flávia, tu tinha o telefone dela para me dar? Tenho. Eu digo, Nato, será que dá para conversar com ela? Porque eu acho ela meio zangada lá, né? Não, ela é firme assim, mas... No trato é tranquilo e tal, chama que eu acho que ela vai. Só que eu convidei um outro, eu tinha pensado num formato, que era, na época tinha tido um embate, não lembro exatamente a data, mas tinha tido um embate forte entre ela e o Jonathan, que é do Coletivo Nós. Coletivo Nós. No plenário e tal, aí eu liguei pro Jonathan. Jonathan, eu tava querendo fazer vocês não querem ir lá fazer esse embate? Aí o Jonathan saiu meio pela tangente e tal. Ó, Jonathan, tu tá desafiado, viu? A vereadora disse que aceita a qualquer hora. É verdade. O Jonathan, na realidade, tem aquele perfil também porque ele também é muito ideológico, né? Ele fala, eu não sou ideológico, é pura balela. Ele é ideológico, sim. Né? Ele defende com muita determinação a esquerda, o PT, que é o que eu combato, né? Mas sempre que a gente vai para o embate, e nós vamos constantemente para o embate, depois ele vem, ele fala, olha, não fica chateada não, viu, vereadora? Eu falo, não, tá tudo certo, Jonathan, até porque eu sempre saio ganhando. Aí depois ele fala assim, rapaz, tu já vai fazer os cortes. Eu digo, certamente. Jonathan, debochou. Olha aí, ó. Eu não deixava. Gente, olha só, Rogério Cafeteiro instigando uma briga entre eu e o vereador Jonathan. Faz arena. Inclusive, dei essa sugestão hoje aqui para Rogério. Faz arena, café quente e chama todo mundo para a arena e bota todo mundo ali na roda para ser sabatinado. Eu acho bem bacana. Não gosto daquela arena que teve entre os dois candidatos, Iglesias e Alessandro Martins, que era de briga. Ali eu não gosto, aquela briga física, mas esse debate sadio, né, do contraditório, eu respeito demais o contraditório, respeito demais. E eu cheguei na Câmara dizendo isso, olha, não vou concordar com tudo, mas vou dialogar com todos. E aí, essa frase deixou todo mundo mais aquietado em relação a mim, porque eles estavam esperando que eu tocasse fogo na Câmara. Quase. Mas a Flávia deu uma ideia aqui, uma sugestão, não sei se vocês já viram, eu já olhei alguns podcasts que fazem arena, então são várias pessoas, ficam... Dos dois campos ideológicos. Fica principalmente do campo ideológico contra o que a pessoa é. É isso. E aí a pessoa é confrontada. Eu, por exemplo, participaria, não tenho condições psicológicas, equilíbrio emocional para participar. No meio do negócio... Mas você pode ser mediador, você pode ser o mediador, abrir a arena e deixar que as pessoas façam suas perguntas e deixar o sabatinado
mostrar quem é. Eu acho muito interessante. Eu gostei da Vou ideia. avaliar, vou Vou avaliar, né? avaliar e vou avaliar e É. ver o seguinte. Primeiro tem que pegar uns 5 aí para ver se topam. Porque Bom, não é de todo mundo que 5 você topa. só está precisando de 4. 4. Não, um já Eu já tem. tenho eu Já aqui. tem. Tô Ah, prontinha. eu já tenho até uma sabatinadora sentada ali, olhando a gente. Ela não está nem ouvindo. Está Não ali está entretida, escutando. está entretida no telefone. Mas Flávio, deixa eu te falar uma coisa. Tem tanta coisa que eu quero te perguntar. Vou te falar. Tu foste candidata a deputada federal, tu É, ficaste na suplência. isso. Minha primeira eleição foi como vereadora. Foi? Então Foi. conta pra gente só É, esse trajeto até tu pronto, chegar ao mandato 2020. de vereadora. 2020 eu fui candidata, né, a vereadora, e fui a vereadora mais bem votada, né, em 2020, da direita, saí a mais bem votada da direita. Em 2022 saí candidata a deputada federal e tive 18 mil votos no Maranhão, mas dentro de São Luís, na grande ilha, eu tive quase 14 mil votos. E em 2024 eu saí candidata a vereadora, a candidata do presidente Bolsonaro, da Michelle Bolsonaro, e nós tivemos êxito, né? Tivemos o mandato com quase 5 mil votos, por convicção, né, dos patriotas, de quem me acompanha, do meu viés ideológico, né, que é Deus, Pátria, Família, Justiça e Liberdade. Flávia, tu és do PL, eu Sim, até já comentei aqui algumas vezes é, o estilo do PL o estilo partidário, né? sim, Eu acho que é administrado o grupo, o partido. sim. E eu até fiz uma crítica na época aos partidos de esquerda, que eu Aham, achava que eles se apegavam demais no mandato e nunca davam oportunidade para os suplentes, sim. que de qualquer maneira acabam contribuindo para o mandato de quem está já que a gente está numa eleição proporcional. Aham, E o PL tem esse costume de sim. abrir espaço, principalmente na Câmara Federal. E agora teve um episódio com Eduardo Andrade, Aham. que tu te afastaste por 2 meses, Por livre e espontânea vontade, de forma voluntária. voltaste e o Eduardo fez um pronunciamento é, que eu acho que ele não foi muito feliz, né, no pronunciamento, porque ele parecia que Sido pego de teria surpresa, ocorrido houve um acordo, uma de quebra de acordo. acordo. Sim, Eu sim. queria te perguntar o seguinte: dentro do PL, existe isso pré-determinado, que todo mundo vai sair? É uma coisa que é conversada durante o mandato? Como é que isso funciona dentro do partido? Na realidade, o partido tem, né, essa visão de que quem está eleito ajuda quem não foi, né, o suplente, tem essa visão, mas ninguém é obrigado a absolutamente nada. Inclusive, o próprio Josimar, né, sempre fala, e ele é presidente de honra do PL, ele não é o presidente do PL. Sim. Mas ele mesmo fala sobre isso. Olha, todo mundo aqui tem liberdade. Por exemplo, o apóstolo Silvio Antônio, ele assumiu o mandato e perguntou para Josimar: tem alguma coisa, algo que eu não que eu posso, que eu não posso, para não criar nenhum problema para o partido? E o próprio Josimar falou assim: olha, a única coisa que a gente não tolera é que seja falado mal do partido, né? Mas você fique livre para fazer aí os seus 4 meses de mandato. Então, assim, todo mundo tem essa liberdade. E quando eu liguei para o Eduardo Andrade e falei para ele: olha, Eduardo, eu vou sair por 2 meses. Isso tudo muito bem conversado desde o começo. Eu vou sair por 2 meses, você vai assumir. Eu vou sair porque eu tenho trabalhos externos também para fazer. Não posso ficar faltante na Câmara, não é legal, não é bacana. E vai te dar visibilidade. Se é candidato, se é pré-candidato a deputado federal. Eduardo é de dentro da nossa casa. Eduardo é um amigo de dentro da nossa casa. Nós fomos pegos de surpresa com a reação dele, né? Não sei se o que ele queria era uma visibilidade maior, um like, mais like, não sei, não vou Mais do que aquele que ele teve é, com Pétala? pois é, aquilo foi um fato terrível, né? Que eu não posso concordar de forma nenhuma, porque por mais que ela não seja do meu viés ideológico, de que inclusive ela fala mal de mim, né? Ela sempre fala mal de mim, Bastante, sempre me ataca, me bastante. chama de doida, de louca e tudo, mas assim, tá no direito dela, né? De ter liberdade para se expressar. E eu luto por liberdade, é por isso que eu não ataco ninguém dentro da sua liberdade. E o Eduardo foi isso.
Nós deixamos tudo conversado e uma semana antes, falei, ó, vou voltar, né? Daqui a 2 meses eu volto e tá tudo bem, tá tudo certo, ok. E uma semana antes eu liguei para ele e falei, Eduardo, ele mandou uma mensagem para mim chateado, porque eu havia falado que o palanque, né, do Eduardo Braide era o palanque do Lula, porque o Fufuca falou em cima do palanque na convenção, eu sou Lula desde pequenininho, grato a Lula, né, e Lula, e Lula. Eu falei, como poderia eu estar em cima desse palanque? Eu que sou o maior combatente, né, já nasci na política na direita, eu sou convicta. As pessoas me chamam de extremista, na realidade eu chamo isso de convicção, né? Eu sou convicta daquilo que eu defendo. E eu falei para Eduardo, Eduardo, deixa eu te falar, você mandou mensagem para mim, mas você sabe que eu sou convicta, eu nunca mudei, o meu discurso sempre foi o mesmo. Eu não sou por temporada, eu sou todo o tempo a mesma pessoa, dentro e fora das eleições, de tempo de eleição. Eu não apareço em tempo de eleição, eu sou o ano 365 dias fazendo campanha, se é que a gente pode falar assim, porque eu não paro em tempo algum. E não é de verdade almejando um mandato, é porque existe uma luta a ser travada, né? Então eu faço isso sempre, todo tempo, em todo tempo. E eu falei para ele que voltaria depois de 2 meses, tudo bem, e conversei com ele por celular uma semana antes, Eduardo, eu vou voltar. Ele falou, deixa para voltar no dia 20, pelo menos depois do dia 20. Eu falei, não, Eduardo, eu volto dia 15. E depois eu lembrei que dia 15 é sábado, então eu naturalmente voltaria no dia 17, que é segunda-feira. E coloquei o ofício, tem que colocar o ofício, dizendo que eu voltaria. Ele subiu na tribuna e fez toda aquela exposição como se eu tivesse quebrado um acordo, me deixado como mentirosa. E isso é péssimo para quem é pessoa pública. Eu estou numa vitrine, né? Então, a minha exposição não pode ser tratada de qualquer forma. Eu vigio muito, né? Aquilo que eu combato com respeito. Então, o que ele fez realmente foi terrível para mim. A gente tomou um susto. Eu coloquei até mensagem dentro do grupo dos vereadores, né? Fui lá e ele falou assim: vem lavar, não vamos lavar roupa suja aqui. Eu digo, nem tem roupa para lavar contigo. O problema não é esse, né? O problema é que o que você fez foi desnecessário, muito desnecessário. Mas ele, inclusive, eu acredito que ele deva, né, tomar uma outra atitude, porque ele já sinalizou que o que ele fez, ligou inclusive para meu esposo, sinalizando que ele ama a nossa família e tudo. Eu falei, bom, me expôs no público e assim, quer conversar agora no privado, é meio complicado. A gente precisa. Eu, por exemplo, eu apanhei muito esses dias na rede social dele, né? Essa Flávia não vale nada. Eu digo, vale, mas quem é essa pessoa que eu não conheço? Porque para dizer se eu valo ou se eu não valo alguma coisa, tu tem que conviver comigo, cafeteira. Tu tem que saber quem eu sou, tu tem que conhecer o meu caráter. Tu entende? E aí a pessoa nem sequer sabe quem é, então isso vai tendo um desgaste na imagem das Sim, pessoas, e que é péssimo, por exemplo, é muito ruim isso, né? é muito. Essa E a conversa gente... podia ter sido antes até, né? Ô, Flávia, deixa eu voltar. Por exemplo, coloquei o Ou ofício. então, antes de ligar pro teu marido, faz um videozinho e diz, olha, É, eu me excedi, eu acho isso, e nós gostamos do Eduardo. Eu acho que ele se eu excedeu mesmo, nós me gostamos dou bem dele. com ele também. Acho ele um potencial dentro da política. Acho que, e já vem anos que o Eduardo vem na política, acho que ele é um potencial a ser explorado, né? A ser inclusive considerado. Acredito que Eduardo ele mereça ter o mandato e não uma suplência. Mas isso sendo feito também com coerência, Sim. sem passar por cima de ninguém, porque não há quem ganhe derrubando, não existe isso. E eu acho, assim, eu não sei se é porque eu tenho esse estilo, às vezes eu sou muito reativo. Ah, E às vezes eu sou reativo e 10 minutos depois eu me arrependi do que eu falei. Eu vou lhe dar um exemplo aqui da senadora Elisiane Gama, que sim, você combate bastante. sempre. Uma vez eu estava lá no Mercado das Tulhas e estava almoçando e tudo, e tem uma coisa que a gente não deve usar quando você está... A gente estava almoçando, mas pedimos uma cerveja. E aí eu vi um vídeo da Elisiane. E eu fiz um comentário sobre o vídeo, que não é que eu tenha mudado a minha opinião. A minha opinião era aquela mesmo. Sim. Só que eu usei uma palavra que eu achei muito grosseira, Baixa, né? desnecessária, né? E eu falei. Aí no outro dia, quando eu acordei, passou o tempo, os amigos estavam comigo, se chatearam, inclusive, do termo que eu usei, porque era amigo delas. Mas no outro dia. Mas eu deixei. Também É, que eu não. Mas no outro dia, eu fui ler.
Aí eu digo, gente, eu podia ter trocado esse termo bem O aqui. termo. Essa palavra aqui é meio grosseira, é uma mulher, pá, fiz um vídeo, pedi desculpa, dizendo que eu não mudava a minha opinião sobre o que eu falei. Sim. Eu pedi desculpa do termo que eu tinha usado, porque eu fui grosseiro, desnecessariamente. E eu acho assim que não é vergonha de pedir desculpa, Não, de hipótese né? nenhuma. Então como eu tenho esse hábito assim de eu não tenho nenhum problema em me desculpar, Aí eu eu acho vou que até te dar. eu acho que Eu acho, inclusive, isso louvável. Né? Eu vou até te dar um exemplo. Você perguntou assim, Flávia, pode a esquerda subir no. A direita subir no palanque da esquerda? Aí em seguida você falou assim, porque a Mical e o Gleisi estão lá. Né? E sim, aí eu falei, não, não pode, a direita não pode subir no palanque da esquerda. Mas assim, depois eu fiquei pensando, mas por que eu não falei que a Mical ela me representa porque ela defende, né, o que eu defendo, o evangelho, ela é uma defesa do evangelho muito veemente, né? sim, Ela é muito firme na defesa do evangelho e eu louvo a Deus por isso. Ela me representa, né, defendendo o evangelho. O Iglesio, com quem eu não tenho problema nenhum, nem absolutamente nada, hoje defende fortemente as nossas bandeiras da direita, né? Então assim, estão lá no governo Brandão, mas estão no governo Brandão e eles falam sobre isso. Por que estão no governo Brandão? Porque são deputados estaduais, porque sempre foram, né, atendidos em suas questões com o governo estadual. Então, é uma situação deles. Né? Então, eu não posso dizer que eles não são de direita, mas eu sou muito tranquila para te dizer que na hora que eu saí, eu falei, ô Mical, eu errei quando eu respondi, mas não concluí. Ô, Iglesias, eu respondi, mas não concluí. Então, assim, não era a minha intenção, não tô aqui para atacar vocês em hipótese nenhuma. Então, assim, eu sou muito tranquila em relação a isso. sim. A minha maior defesa, cafeteira, é de fato e de verdade dentro daquilo que eu defendo ideologicamente. Né? A defesa do cristianismo, por exemplo, quando você fala da Elisiane Gama, qual que é meu maior problema com a Elisiane Gama? É que ela prega e vive completamente diferente do que ela prega, né? Então isso me incomoda Me dá porque um exemplo. pronto, ela fala, eu estou nesse governo, mas eu não concordo com nada nesse governo, mas ela alimenta esse governo, né, que tem seu estatuto, eu vou falar do PT, que tem seu estatuto Sim. desde sempre, a legalização do aborto. Então, assim, eu sou cristã evangélica e eu sei que Deus, né, abençoa a vida desde a sua concepção. Né? Então, não posso ser a favor, em hipótese nenhuma, da legalização do aborto. Sabe? Então, até porque se nós tivéssemos sido um aborto, não estaríamos nem aqui. Aí agora nós estamos no direito de defender que tire a vida de um inocente desde o ventre, sabe? Então eu não concordo com isso. E quando ela se associa a esse grupo, e se associa a esse grupo com elogios, sabe, com força, porque ela é uma militante do PT, ela é uma militante da esquerda. É nítido, a Elisiane ela participa de manifestações, gente. Então ela é uma militante, ela não é só alguém que está dentro de um partido, porque ela está dentro daquele partido que é mais fácil ela ser eleita, não. Ela é alguém do Lula. Ela é muito próxima, ela é alguém que caminha. Então, quando ela faz isso e depois ela, porque eu sou contra o aborto. Não, você fortalece um grupo que quer exatamente a legalização do aborto. Só para te dar o exemplo, a legalização ou a liberação da ideologia de gênero dentro das escolas, que é o que eu combato. Né? Criança não tem autonomia para dizer eu sou isso, eu sou aquilo. Criança vive por emoções, criança vive por sentimentos. Né? Essa é a criança, ela não tem razão. Ela não sabe que é racionalmente escolher eu sou menino, eu sou menina, eu quero ser homossexual, eu não quero ser homossexual. Não tem como. Eu acho que isso é uma pergunta aqui na questão, porque eu vejo a questão da direita hoje tem muito a pauta de costumes. É, E essa questão do aborto é muito comentada. Tu és a favor, ou melhor, tu és contra uma menina de 14 anos que foi estuprada fazer um aborto? sou contra. Sou totalmente contra. Eu sei que ela foi violentada, mas vai gerar nela um filho dela, né? Eu, Mas do eu, estuprador também, né? mas por exemplo, eu tenho 3 filhos.
o pai do meu primeiro filho, né, com quem eu fui casada, que é o Sérgio Linhares, nós nos separamos, entendeu? E por causa disso eu rejeitaria o meu filho? Tu entende? Não faz sentido. É um filho. É um filho que é gerado no ventre. E eu, como já tive 3 filhos no ventre, eu sei o que é amar uma criança crescendo no ventre. Não tem como. Isso é nosso. Deus tem uma graça para quem é mãe, sabe? E não tem como essa criança depois ser um problema. Não tem. Ela vai amar. E tem diversos casos de Não, mulheres que foram estupradas e tiveram seus filhos e cresceram com eu os filhos. geralmente não discuto, mas tua comparação para mim não Não, não vale. Não bate, vale. né? Pelo seguinte, Mas porque é. tu foste, ele foi concebido, a tua primeira filha, com Linhares, vocês eram casados com amor e com consentimento. Sim. Diferente de uma criança, uma vulnerável, ser estuprada É, e ter é, o é, filho. não, é terrível o estupro. Eu não tô legalizando o Sim, estupro. sim, sim. O estuprador, inclusive, deve ter a pior pena que pode existir sobre a terra. O que a esquerda também não deixa, que aumente a pena para estupradores, para pedófilos, que também é um problema. Então, assim, o que eu estou te dizendo é que Deus é Deus desde a concepção. Deus é o dono da vida desde a concepção. Ele diz: conheço você ainda informe no ventre da sua mãe. Então, como eu, conhecendo essa verdade, conhecendo a palavra e sendo uma mulher temente a Deus, posso de qualquer forma achar legal que alguém tire a vida de um inocente, porque aquela criança é um inocente. Ele tá assim, foi por meio errado, foi pelo estupro que machucou, mas é um inocente no ventre da mãe, é um inocente e vai ser um filho. Ela não vai estar criando um estuprador. Ela vai ter um filho gerado no seu ventre com o seu sangue, né? E foi por meio de uma violência, foi, mas acredite, esse violentador Eu tenho essa concepção. vai pagar muito caro pelo que ele fez. É uma questão de tempo. Flávio, tu optaste agora, vindo aqui para a política de novo, para apoiar ao Roberto Sim, Rocha. sim. E o que te levou a isso? Tu acha que Roberto é hoje o único que representa a direita aqui no Maranhão? O único, Roberto Rocha é o único candidato de fato e de verdade de direita, né, que está aqui, que está defendendo o nosso lado, né? É o candidato que o Flávio está apoiando, inclusive o Flávio ligou no meu celular no dia da convenção, né? O presidente Flávio. Então, assim, o candidato à presidência, o Flávio Bolsonaro. Então, o Roberto se pôs à disposição da direita, se colocou à nossa disposição para sair o candidato que defende a direita. Andou com o presidente Bolsonaro, fez parte do governo do presidente Bolsonaro. Então, Roberto é o único candidato de direita hoje dentro de São Luís, dentro do Maranhão. Flávio, eu sei que tu tens uma boa relação com o Laésio, Sim, muito respeitosa, até de uma conversa que a gente já teve, sim. ficou claro para mim o respeito que tu tem por ele. Mas tu achas que a opção dele foi a melhor para ele que eu digo como candidato? E eu vou te explicar os meus motivos. Fala-se que para ele ser candidato na chapa do Brade, existe Um acordo. um acordo, né? Ele não pode, no palanque do Brade, pedir voto para o Flávio Bolsonaro. Tu acha que isso durante a campanha, o eleitor não vai, o eleitor de direita, o eleitor bolsonarista, Sim. não vai observar isso e esse que era o maior capital político dele pode se esvaziar? É complicado, né? Eu não concordei de forma nenhuma, quero deixar isso bem claro, não concordei em o Laésio se associar a Eduardo Braide, né? Eu não estou associada a Eduardo Braide, até então eu não tinha, até Roberto Rocha sair candidato a governo, o presidente Flávio Bolsonaro não tinha nenhum palanque no Maranhão. Isso é fato. Se o Flávio não tem palanque, como é que eu vou ter palanque se todo mundo sabe que eu sou de direita e não negocio isso de forma nenhuma? E como eu iria ficar sem o meu candidato? A presidente, filho do meu presidente, né, a quem eu tenho
toda a gratidão, que é o presidente Bolsonaro. Então, o fato do Laércio ter ido para lá não tinha o meu consentimento, não tinha de forma nenhuma a minha simpatia, nunca teve, e ele sabe muito bem disso. Né? Eu converso com o Laércio. Eu sempre disse a Laércio que a gente precisava de uma chapa de direita, mas uma chapa mesmo de direita, só os candidatos de direita. E ele disse que foi muito pressionado pelo povo, que as pessoas queriam ele lá. Não acho que tenha sido para ele vantagem. E todo mundo acha que é uma enorme vantagem ele estar lá. Não consigo ver essa vantagem, né? Até porque ele não era o candidato dos sonhos de Bride, né? Não era o que Bride queria. Bride até relutou bastante, né? Para que isso acontecesse, mas o Laércio está lá e eu não subo nesse palanque de jeito nenhum. Isso é fato. O Laércio é meu candidato a Senado, não escondo isso de ninguém, né? Assim como o Sidônio. São 2 nomes esse ano. E nós temos hoje 2 nomes que eu acompanho, que é o Sidônio e o Laércio Bonfim. Porque o Sidônio eu acho que ele tem bem as características dessa direita mesmo, da direita e da direita bolsonarista. É, né? O né? candidato do Flávio, né? E é candidato do PL, é o candidato do Flávio, é quem sempre fez as campanhas para o Bolsonaro na região de Açailândia. É a família do Ildemar, é o Ulisses, é o Sidônio, isso é fato, né? Então o Flávio tem ele hoje como candidato do grupo, né? Em todos os estados está lá a relação do Flávio, e no Maranhão é Sidônio. E Flávio, te lembra que saiu uma lista, Maranhão, aí botava como se o Bride fosse candidato do Bolsonaro, tu lembra dessa história? Que isso, gente? Mas tu lembra, né, que saiu na imprensa? O que tu acha que foi aquilo? Sinceramente, alguém não viu que colocam assim, colocam Bride, colocam Fufuca, colocam Laércio e colocam Flávio, né? Essa é a chapa da direita. Como assim, né? O Flávio não faz parte disso. O próprio Eduardo diz: eu não sou bolsonarista, eu não sou de direita. Então, assim, ele fala: não sou de direita, não sou de esquerda. Ele fala: não sou bolsonarista. Então, as pessoas ficam tentando imputar. Isso é uma relação de alguém que fez, um fã, muito fã, né? Foi lá e fez essa lista, porque não faz o menor sentido. O Flávio não tem esse palanque aqui. Se o Flávio não tem esse palanque, é a minha referência de líder da direita, né? O maior líder é o presidente Bolsonaro. E hoje nós temos um líder que é Flávio Bolsonaro, no meu caso, a Michele Bolsonaro. Então, se os meus líderes que são de direita, a direita começou com quem, cafeteira? A direita começou com Bolsonaro. Então não adianta tentar levantar uma outra pessoa, sabe? Eu acho que é tempo para todas as coisas. Esse é o tempo do presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro nunca tirou o direito de novos líderes. A gente vê por Tarcísio, que é o governador do estado de São Paulo, e diz: eu só cheguei aqui porque Bolsonaro me trouxe até aqui. Foi Bolsonaro que me elegeu, foi Bolsonaro que me colocou para governador. Então, o Bolsonaro sempre quis isso, que houvesse líderes, né, no Brasil que caminhasse com as próprias pernas. Bolsonaro nunca foi aquele que reteve. Porque Bolsonaro retém, só quer os filhos. Não, não é verdade. Ele não botou Eduardo, o filho dele, para ser governador de São Paulo. Para com isso, ele botou Tarcísio. Né? E que Tarcísio tem toda a liberdade, por mais que a direita se aborreça de vez em quando aí com Tarcísio, porque Tarcísio passa e fala com Alexandre de Moraes, né? E aí a direita já está falando com Alexandre de Moraes. Então, assim, tem umas coisas que a gente sabe que é sem sentido, né? Mas o próprio presidente Bolsonaro nunca disse: Tarcísio, tu tá falando com quem tá me perseguindo, não quero mais saber de ti. Não existe isso, gente. Sabe? Foram levantados líderes no Brasil todo, né? E nós temos um líder maior, que é Bolsonaro. Eu não entro onde Bolsonaro não entra, eu não faço parte onde Bolsonaro não faz parte. Eu sou bolsonarista de verdade. Flávia, que loucura, como é que tu pode ser bolsonarista? Eu sou bolsonarista porque o que ele defende me representa. Eu sou bolsonarista porque da forma, sabe, como ele defende os nossos princípios, é o que eu sempre quis. Então, por essa razão, a gente coloca bolsonarista. Eu sou bolsonarista. Flávia, a gente observa assim, eu sempre faço esse comentário. A direita bolsonarista, principalmente,
eles têm um feeling mais apurado de quem é de verdade e de quem não é. É. E aí eu não quero saber tua percepção, eu não quero ouvir a tua opinião pessoal. Eu queria ver o que tu acha do cenário. Por exemplo, o Bolsonaro veio aqui para a eleição do Iglesias. Iglesias e não teve a repercussão que a gente imaginava. Tu acha que é porque era uma eleição municipal, então a polarização não estava tão forte, era as narrativas que determinam a candidatura são outras? Ou tu achas que, por exemplo, o eleitor ainda não identifica, talvez pelo histórico do Iglesias, de ter vindo do Sim. PT, apesar do Laércio ter vindo do PT também, mas o Laércio eles têm essa identidade, mas o Iglesias, que é meu amigo pessoal, ele veio do PT, passou pelo PDT, passou pelo PSB, foi da base de Flávio. Tu acha que isso, de Pesou demais. alguma maneira, cria uma desconfiança no Sim, eleitor sim. mais... Pesou demais. Aí tem duas coisas que pesaram muito. Um é que Eduardo Braide fez um bom trabalho por São Luís, isso é inegável, ninguém pode Sim, dizer que não, eu não sou sim. menina, né? Fez um bom trabalho. E o outro é que o Iglesias, eu até falo sobre isso, ele estava em estado probatório, né? Ele estava sendo avaliado pela direita, né? A direita tem essa questão da avaliação, a direita é muito mais antenada com rede Muito mais. social, muito mais envolvida em pesquisa, em ir atrás e quer saber, né? Essa é a direita. Nós somos despertados dessa forma, né? Para a política. E o Iglesias, né? Já tinha sido da base, por mais que ele tivesse ali muito firme defendendo o presidente Bolsonaro, mas tinham falas dele que eram muito ruins a respeito do presidente e as pessoas elas lembravam muito dessas falas, né? E isso claro que trouxe para ele um peso Peso. muito grande, né? E ele se manteve firme, apoiando o presidente Bolsonaro, apoiando Flávio Bolsonaro agora, mas lá em 2024 ele ainda assustava, ele ainda tinha, a direita ainda tinha uma certa rejeição ao nome do Iglesias. Sim. E que eu acho que hoje já não é mais assim. A Mical, tu acha que já tem mais essa identidade? A Mical tem. A Mical, na realidade, ela sempre disse eu sou Bolsonaro, sempre. A Mical nunca teve outro discurso em relação ao presidente Bolsonaro. Ela sempre disse eu sou Bolsonaro, eu apoio Bolsonaro, né? Mas na realidade a Mical, ela é igreja, né? Você vai ver que assim, por mais que eu seja crente evangélica e a política para mim é uma ferramenta mesmo, né? Para que eu possa propagar o nome de Jesus e sempre foi, desde sempre a minha motivação foi essa, porque eu defendo os princípios e valores da palavra de Deus, os costumes cristãos. A Mical, ela tem a igreja como a principal bandeira dela, é muito forte isso, Sim. né? Essa defesa essa coisa de fazer evento com pastores, de estar sempre acompanhando todos os eventos da igreja, ela é da Assembleia, né? Então, assim, ela tem isso muito mais forte. A Mical não é tão conhecida como bolsonarista como eu sou. Essa coisa de bolsonarista está Sim. na Flávia. Né? A Flávia, é tanto que tu sabe que tem gente que diz que eu sou a louca e até baba falando de mim que eu sou a louca do Bolsonaro. Né? Então, assim, é exatamente por essa razão. Porque eu não conheço de verdade nenhum político dentro do Maranhão que tenha essa defesa do bolsonarismo, que tenha essa defesa de dizer assim, que abre no peito e diz assim, sou bolsonarista. Né? Aí tem muita gente que diz assim: ah, não, eu sou de direita. Aí, não, mas tu é bolsonarista? Acho que sim, acho que ser de direita, conservador, ou seja, passa por cima, mas Sim. não responde se é bolsonarista. Eu não, eu falo sou bolsonarista mesmo. A Mical tem mais essa questão da igreja. Vou voltar de novo na Elisiane. Só porque eu lembrei de uma coisa aqui. A Elisiane, quando foi eleita, duas coisas. Primeiro, era do PSD. De Sim. certa forma, o Brad empurrou ela para fora. Ela não saiu muito com. Não era que ela queria ir pro PT, não, mas é tipo aquele negócio no interior que sapo entra na casa e tu vai empurrando aqui com a Eu chamo a vassoura. Elisiane de cerca velha, quem encosta cai. Só para descontrair. Aí. E a Elisiane, outro dia teve um fato curioso. Então tem essa questão. E eu acho o seguinte: às vezes tem uma coisa que eu discordo com a crítica sobre ela,
E olha assim, que eu não tenho muita ligação. A gente foi deputado junto, mas não temos muita proximidade. É, mas a Elisiane, quando foi eleita numa chapa de esquerda. Flávio Dino, governador. PCdoB. Partido Comunista do O Brasil. Everton, PDT. Esquerda, sempre foi. Sim. E a Elisiane. Então, assim, às vezes eu só acho o seguinte: eles esperavam o quê de Elisiane? É isso, ela não assume isso, ela não assumia, pelo menos, né? Porque o que o partido, o que a esquerda defende, né? Contrário a tudo que nós cristãos defendemos. É tanto que a gente fala assim, olha, é impossível um cristão ser de esquerda. Por que que é impossível um cristão ser de esquerda? Porque tudo que a palavra defende é tudo que a esquerda combate. Então não faz sentido, não faz o menor sentido. Então a Elisiane, ela sempre quis assim, eu vou usufruir daqui desse lado aqui, eu sou beneficiária desse lado aqui, que é a esquerda, mas eu nego que sou. Eu não assumo que sou. Eu não assumo claramente que sou. Por quê? Porque ela sabe que a igreja rejeita. Poucos são os que ainda apoiam. Flávia, mas não teve naquela época também. Tu acha que não favoreceu ela aquela quantidade de pastores que passaram a fazer parte da Polícia Militar, como capelães? Acho que depois teve até uma ação que foi, porque era tanto capelão. Era, Eu acho que era. tinha um para pregar, cada dois policiais tinha um Nossa, capelão. tinha muito, muito, muito mesmo. Não, favorece, é claro que favorece ela. Eu mesmo conheço alguns que, quando eu falo dela, vão lá na minha rede social e me moem. Eu falo, gente, é um pastor que tá falando mal de mim aqui, meu Deus. Mas assim, mas tem. Falar, essa vereadora não sabe o que deveria procurar alguma coisa para fazer, além de estar batendo na senadora. Eu, Tem eu, até uma questão eu, que a gente precisa falar, e o Tiago, por exemplo, da Tribuna 8. 98. O Tiago, por exemplo, eu encontrei a Elisiane, né, Sim. lá no Senado, e eu estava bem chateada, Me conta Rogério. essa história que eu ia te perguntar Ah, sobre ela. pronto, eu vou te contar. Nós estávamos ali porque o Jorge Messias ia ser sabatinado. E eu tinha duas audiências públicas, inclusive uma sobre a Guarda Municipal ter poder de polícia, Sim, né? Isso é uma bandeira minha e eu acredito que eles precisam ter poder de polícia porque eles fazem esse enfrentamento de polícia, né? sim. E aí eu estava lá para essa audiência com o Magno Malta, com o senador Girão, estava lá nessa audiência. E eu encontrei Elisiane Gama passando no meu caminho. E foi justamente quando foi a sabatina do Jorge Messias. O Jorge Messias é aquele que é a favor do aborto e ele assinou do próprio punho a autorização para o aborto acistolia fetal, que é aquele que o feto já tem mais de 30 semanas, acho que a partir de 24 semanas, já pode inclusive fazer esse aborto. É um feto com todas as terminações nervosas, com vida, dada pelo próprio Deus. Aí ele vai lá e aplica uma acistolia fetal, que é uma injeção dada pela barriga da mãe, que vai direto no coração da criança e queima ela por dentro. É assim, é algo tão cruel, sabe? E o Jorge Messias era a favor. Então nós estávamos ali brigando para ele não ser ministro do STF. Né, fazendo a nossa manifestação Sim, contra. Uma manifestação respeitosa, dentro do Senado a gente não podia fazer muita coisa, mas ali declarando que nós éramos contra. sim. E ele passou na primeira sabatina, né, na CCJ, ele ficou com 16-11. Então, quando ele passou na minha frente, ele já passou com um sorriso de orelha a orelha. Não vou dizer de Gênesis Apocalipse, como a gente fala, porque ele não me representa como crente, né? Como crente evangélico, né? Sim. E ele passou sorrindo os 50 jornalistas em cima dele, e ele passou o ministro do STF. E aí eu falei, não pode, isso é inadmissível, eu não aceito isso. Em seguida passa a Elisiane Gama, né, feliz da vida dela também. E aí eu falei, gente, como pode? E eu vou esperar ela voltar. E aí eu fiquei por ali conversando, e quando ela voltou, eu fui virando, ela passou do meu lado. Falei, ô senadora, deixa ele falar, tá feliz? Ela, muito. Falei, como, senadora? Como é que a senhora pode ficar feliz, sabe, com o Jorge Messias, que é um abortista? A senhora não é crente? A senhora não se diz crente? E aí ela falou assim: ele é crente. Eu digo, como, senador? Ele é a favor do aborto. Aí ela, se você lê a Bíblia, eu digo, quem lê a Bíblia não anda como a senhora anda, senadora.
E aí, os seguranças, tanto do Senado quanto dela, entraram e interromperam, né? Mas não foi nada desrespeitoso, xingando, era um questionamento válido, lícito, que eu estava fazendo para ela, visto que ela diz defender a fé cristã. Né? Então, aconteceu isso aí, mas o que aconteceu foi que tudo, quando foi blog em Brasília, estourou isso. Eu A vi. vereadora veio lá do Maranhão e o Tiago, da Tribuna 98, colocou. Ah, nada a ver, ralado, ralado. É essa conversa que ele fala, né? Ralado. A vereadora sai daqui, rapaz, para provocar a senadora lá em Brasília. E aí eu mandei assim: ei, Tiago, você precisa se informar melhor. Eu não saí daqui de São Luís, eu não saí de São Luís para vir atacar a Elisiane aqui, não. Que eu nem preciso disso. O que aconteceu foi isso, isso, isso. Eu vim a trabalho, eu estou trabalhando em Brasília. Aí ele falou: "Ê, rapaz, eu vou lá, eu vou refazer esse vídeo." Aí ele foi dizer: "Ah, ela me ligou, me explicou que ela tá trabalhando e tudo." Assim, eu achei meio ralado ela falar com a senadora. Falei: "Ah, tá tudo bem, deixa pra lá, mas pelo menos ele explicou que eu tô trabalhando." Tiago, ele grava aqui também. É gente boa. É, A gente foi uma pessoa ele é muito que eu conheci, engraçado. ele tem muito um viés. Eu acho que a gente tem até tem ocupado um espaço, eu e ele, e é interessante porque cada um com um perfil bem diferente, entendeu? O É. Thiago tem um perfil dele, eu acho ele muito bom, ele é muito comunicativo, ele usa os bordões. Já me disseram, já arruma um bordão. Eu digo, não é o, não é Não o, é teu não é perfil. o meu perfil, não quero de Pronto, é bordão. isso, mas é o perfil dele. Mas é o perfil Né? dele Essa pega coisa e de o tal. poder puxando, puxando, É, essas coisas, inclusive vira chiclete. Né? É é. bem chiclete, porque o pessoal de Brasília que estava comigo, o Dori, que é da Dori Produções, que fez o filme do presidente Bolsonaro, A Colisão dos Destinos, passou comigo aqui 20 dias, a gente na caravana, A Colisão dos Destinos, e que hoje, inclusive, eu tenho os direitos autorais no Maranhão para transmitir o filme, para exibir o filme. Eles ficaram impactados com o Thiago. E o presidente dos influenciadores do Brasil, Deus Elis, que também passou esses dias com a gente aqui, ele passava o tempo todo, o poder. Ele ligou, falou: Flávio, tem contato dele? Eu falei: tenho. Ele ligou e falou: posso usar isso lá em Brasília? O poder. Ele Aí o tem, um- Thiago ele falou tem, assim: rapaz, pode usar. ele tem um outro que ele usa. Ele tem uns bordões legais. É, Eu já tenho uma outra viés. Por exemplo, eu gosto, eu sempre fui, desde que eu fui deputado, eu acho você sereno. eu Eu gosto do, eu prefiro, eu gosto, gosto muito do teu eu jeito. gosto e eu gosto um pouco do confronto e do desafio. Mas é com tranquilidade. Porque assim, tiveram dois episódios, um não me trouxe nenhuma alegria, porque ele foi meu colega, que foi da prisão do Cutrim. Sim. E aí eu soube realmente, Flávio, não vou entrar em detalhes, obviamente, mas soube por acaso. Talvez, às vezes, por eu ter morado muito tempo em Brasília, minhas relações de amizade de infância e adolescência, hoje essas pessoas ocupam cargos importantes. Sim. E eu soube por acaso através de uma pessoa dessa, que não mora aqui, não é maranhense, não mora aqui. Aí, obviamente, depois eu fui atrás, confirmei a informação e falei assim, tentei falar de uma forma bem serena para não. Mas eu digo, ó, se eu não falar, alguém vai falar. Eu digo, eu vou dar a notícia em primeira mão. Porque para mim é importante que a pessoa tenha confiança na minha informação. E olha, quando o Rogério fala, porque ele tem muita fonte, ele É. sabe as coisas. Se É ele está aquilo que eu te se ele tá falei. Eu vou lá falando, assistir para saber, se ele né? tá falando, é porque é verdade. Esse é meu foco. E aí eu dei, e alguns colegas ligaram, inclusive o Thiago me ligou. Rogério, tem essa questão, estão sugerindo que a gente te desminta, porque a informação não é verdade. E disse, olha, Thiago, primeiro, e o Thiago disse, eu não vou fazer porque você é meu amigo. E primeiro, te agradecer a gentileza. Segundo, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho certeza da informação. Porque é o seguinte, eu já olhei alguns blogs tentando me desmentir, porque o advogado da pessoa que foi presa, ele teve acesso a uma parte do despacho. E aí só tem busca e apreensão, realmente. Nesse documento que ele tem. Tu tá falando do caso do Tech Office? Não, do Cutrim, que foi Ah, sim, sim. preso. Ah, tá, do Cutrim, sim. Eu disse, olha, lá tem busca e apreensão, realmente.
Inclusive foi vazado por pessoas que têm acesso ao processo, que isso é ilícito. Aham. Isso é uma irregularidade. Não poderia fazer esse processo, mas não vou entrar nesse mérito. Mas assim, Tiagão, não entra nessa, porque eu não tenho chance de errar. Eu tô com 101% de certeza da informação. Aí tiveram outros que entraram, e aí eu gosto de ser desafiado. Tanto que depois eu fui lá pro Reviver, que até fiz uma foto meio debochada, assim, ó, porque era todo mundo dizendo uma coisa, só eu dizendo o contrário. Ah, sofro demais com isso. E aí, Só eu dizendo uma coisa, quando todo dizendo o contrário. saiu a decisão, não está de dizer, eu não disse. Porque assim, até Mirante ligou, e a Mirante foi muito, por sinal, muito educada e muito. Eu contei para eles, perguntaram, já tem documento? Não, mas eu tenho informação. E eles Sim. foram interessantes, eles disseram, a gente sabe que tu tem boas fontes. Não é a fonte que o Domingos Costa acha que eu tenho, mas tenho boas fontes. Mas deixa o pessoal achar que é. Mas não é. Mas o certo é que eu disse para o Domingos também. Domingos, a gente conversando, digo, não entra nessa que tu vai perder, cara. Vai perder porque eu tenho certeza da questão. Tanto que a Mirante me ligou, eu falei, disse, olha, até agora tem busca e apreensão. Eu te mando o documento. Você já tem o documento? Não, Rogério. Estão vazando o documento, eu vou encaminhar para vocês. Mas a história é essa, essa e essa. Eles vão acionar nossas fontes em Brasília. Passou um tempo, de tardinha ele me liga, Rogério, só que a gente falou o seguinte, a gente vai postar, eu achei muita graça, que foi busca e apreensão, porque a gente só tem esse documento, mas a gente já secou a história exatamente como tu relataste. Eu digo, não tem problema, eu sei que é diferente, eu tenho um canal de YouTube e um Instagram, eu falo é uma coisa, vocês, uma empresa, que é uma concessão pública, falarem é totalmente diferente. Mas a gente já sabe que tá com a verdade. Eu ainda brinquei com eles assim, tu tá com alguma equipe aí de plantão? Estamos sim. Eu digo, então manda para a Polícia Federal que em menos de uma hora ele vai se entregar lá. Pode mandar agora. Em menos de uma hora ele está lá. Agora diz para ele logo. Porque pode ser uma hora, mas eu acho que vai ser antes. Em meia hora. E confirmou essa informação. Então eu gosto, para mim, Emélia, eu quero me caracterizar por uma fonte confiável, uma informação confiável. Sim. Agora mesmo eu fiz uma brincadeira com o Thiago, no Bride. Que tem gente que chateia, porque tu tá do lado de Bride. Não. Quando eu anuncio Tu tá que. do lado de Bright? Não, eu tô do meu lado. Eu vou já fazer uma entrevista com Não, o tô do meu cafeteiro. lado, tô do meu lado. Eu tenho um voto, e meu voto é por amizade, por Sim, gratidão, e sim, porque não é interessante sim. eu falar, porque vão achar que, apesar eu critico muito meu candidato, mas se eu falar, eles já vão questionar a minha Eu falei, inclusive, credibilidade. sobre isso hoje na tribuna. Quando eu falo de Orleans Brandão, eu sou Bright. Se eu falo de Bright, eu sou Orleans. Eu sou Roberto Rocha. Mamãe me perguntou outro dia, meu filho, vem cá, eu não tô mais entendendo, tu tá do lado de quem? Eu digo, mas se tu mora comigo, não tá sabendo, então tá ótimo. Tá ótimo, ninguém É pra tu sabe. continuar sem saber mesmo. Então, assim, é essa parte. Por exemplo, teve um sábado, eu tive informação que 2 prefeitos já aderiram ao Brade. Eu não estou fazendo campanha do Brade. Viu, pessoal? Não é campanha do Brade, estou fazendo campanha minha. Estou fazendo campanha do meu Tá perfil. mostrando o teu trabalho. Estou fazendo campanha do meu podcast. Sim, fazendo A o teu campanha que eu estou trabalho. fazendo não é de Brade, não é de Orleans, não é de ninguém. É minha. É para Sim. mim. Eu quero passar o seguinte, ó, eu tenho informação, eu sei antes dos outros. Tá bem aqui. Isso é maravilhoso para ti que é E eu gosto de jornalista. falar e dizer o seguinte, ó, e pode me cobrar daqui a pouco, se não for. Aí um perfil disse, olha, o primeiro era o de Dom Pedro nesse dia. Segundo, aí disseram, não, vai ser o de Mirador. Só que aí eu fui atrás, né? E por eu ter sido político, às vezes eu tenho mais facilidade. Tem um feeling, né? E aí eu já tinha confirmação. Mirador não era. E aí eu fui descobrindo por algumas deduções, não foi uma fonte. Por eliminação, Por eliminação. eliminação. Aí eu disse, olha, só uma coisa. Quando esse perfil disse que era Mirador, disse que tinham mandado caixas de papelão, helicópteros decolando para lá. Aí eu disse, olha, só vou dizer uma coisa, Mirador não é. Daqui a pouco eu digo para vocês de onde vai ser. Aí não disse, não, botei só uma garrafa de cachaça representa muito esse município. Mas assim, só para deixar claro, eu não faço campanha para ninguém. Eu faço campanha para mim.
E, Flávia, Ah. tu acha que essa polarização nacional, porque em 22 foi muito forte e foi decisivo para o Laércio para o segundo turno. Sim, Até o momento, a gente não está sentindo tanto aqui no Maranhão. Mas tu acha que ela vai chegar? vai chegar. É claro que essa polarização, na realidade, ela deve chegar, né? É importante porque existe dois lados e esses dois lados precisam ser mostrados e muito bem definidos, né? Então, hoje a gente não está conseguindo. Tu percebe que hoje a gente não consegue Sim. perceber os dois lados, né? Mas existe dois lados. Existe um lado que está todo mundo e existe um outro lado que está só Roberto. E isso precisa ser mostrado. Eu acredito que essa polarização ela deva acontecer e acredito que quando o Flávio vier, já a gente já o próprio Lula vier, né, já vai ficar muito claro, né? Eu conversei ontem com o Roberto Rocha Sim, e ele me fez uma reflexão e disse: Rogério, se tu fores buscar na eleição de 22, tu vais ver que o Alaésio ele começou a subir exatamente quando o Lula veio aqui. Não sim, foi o Bolsonaro que veio aqui por algumas questões. O Laércio, inclusive, nunca falou o nome do Bolsonaro, que ele era bolsonarista sim, e tinha as razões dele na época, não é essa questão. Mas aí, na vinda do Lula, puf, criou a polarização. verdade. E quem não estava, e quem foi na linha naquela época, que o Everton tentou surfar no meio termo, não se Na posicionar, na neutralidade. neutralidade, ele caiu. É. E o Laésio, que a gente não acreditava, queimou minha língua, que eu nunca imaginei na minha vida que o Laésio fosse ser segundo em São Luís. Não, nós esperávamos que ele fosse para o segundo turno, Mas, na mas foi na realidade. trave. É, bateu na trave, mas nós esperávamos que ele fosse para o segundo turno, porque a gente conheceu o sentimento, né? E eu ando com o Laércio e a gente fez campanha em 2022 juntos. Eu andava com o Laércio o tempo todo. Então a gente conhecia esse sentimento das pessoas e achávamos que ele ia para o segundo turno. Olha, às vezes as pessoas, a gente dá uma opinião. Assim, Flávio, eu nasci na política. Sim, Eu brinco que é o seguinte: quando eu nasci, meu tio era prefeito de São Luís. Aí o meu quarto, já fiz essa fala aqui, era lotado de gente. sério. Lotado. Minha mãe, para me pegar no berço, era uma dificuldade. Mas no meu aniversário de um ano, que meu tio tinha saído da prefeitura e tinha perdido para o Senado, aí minha casa já era vazia. Então Incrível, né? A eu política estava tem até disso, falando né? com Janaína, com minha prima e irmã, a gente comentando sobre política ontem. Aí ela disse: primo, as pessoas não viveram o que a gente viveu, então às vezes as pessoas não sabem conviver com isso, os É. altos e baixos da política. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu acho que quem mais sente isso, sabe quem que eu acho que mais sente isso? Somos nós que eu falo que a direita é muito bebê ainda. A gente é muito novo, é todo mundo muito novinho dentro da política. Eu, pelo menos, não tenho parente político, não nasci no lar político, não conheço nada, zero. Né? Então, a política dentro da minha casa partiu de mim, né? Que fui despertada por Bolsonaro. Então, eu ainda sinto muito isso, Rogério, demais. Por exemplo, quando alguém é claro que eu sinto aquele impacto de ter sido traída, de ter sido difamada, de ter sido caluniada, eu sinto aquele impacto mais por causa dos meus filhos, que sentem muito isso, né? Eles ficam arrasados. Tu deve saber o que é isso, porque tu deve Sei, ter sentido isso muitas vezes como filho, né? muitas Do teu vezes. pai, do cafeteiro. Então, assim, eu ainda tenho só aquele impacto. Depois eu vou, levanto a cabeça, falo, já passou, tá tudo bem, vamos continuar e deixa para lá, deixa para trás. Eu até falo, né, deixa os embaraços que para trás ficam. Mas não é fácil, é bem desafiador, E assim, olha que tu bem tá no mandato. desafiador. Se um dia tu não É. tiver, aí tu vai ver como é que é. É, e Flávio, Vai te acostumando. espero que tu Eu tenha. quero ser Não, teu amigo não, para ir te ajudando, não né, cabeça? espero que você Não fique sem preciso passar mandato por e isso. você não precise passar. Mas se um dia tu passar, É, tu vai conhecer exatamente a nossa, essência do ser humano. Né? E na política ela é muito olha só, forte. O que Rogério. existe de pior no ser humano, É, ele está estratificado na política, muito É fortemente. forte, né? Ainda é muito forte isso. Mas tu sabe que eu sou muito tranquila. Por exemplo, eu nunca mudei os meus hábitos, eu sou a mesma pessoa. Eu passei 2 anos ensinando no presídio feminino. Eu sou ministra do Evangelho. E eu passei 2 anos ensinando a palavra no presídio feminino. E a minha pastora falava assim: gente, é impressionante. A Flávia vai para o presídio feminino na sexta de manhã, ela é aquela pessoa, e quando ela está na península, ela é aquela pessoa.
sabe? Ela não muda em nada, ela não, do jeitinho que eu tratava uma detenta, ô minha flor, mas tá linda hoje, era do mesmo jeitinho que eu chegava lá na pessoa, ô minha irmã, minha flor, como é que tu tá? Não tem essa diferença. Eu tenho 1 ano e meio de mandato e na minha igreja a autoridade senta na frente, né? Isso é regra dentro da minha igreja. Pergunte se eu sento na frente. Eu já fui líder na minha igreja de vários departamentos, né? Mas a autoridade, pastores sentam na frente, uma autoridade política senta na frente. Eu nunca sentei na frente. Eu sento lá atrás, eu sento no meio, eu mexo para cá, mexo para lá, vou para lá. E as pessoas que não me conhecem pensam, né? Porque assim, eu vou lá na frente entregar a minha oferta. Quando eu volto beijando, pegando, abraçando, passa a mão na cabeça de um, passa a mão na cabeça do outro. Aí o povo fala assim, é porque é política. E as pessoas que me conhecem, há 16 anos eu faço parte do Verbo da Vida, que é a minha igreja, as pessoas falam assim, você não tem noção. Ela foi até proibida de vir para a igreja na época da pandemia, porque ela mesmo com máscara eu queria pegar, ô minha irmã, pastor Flávia, por favor, tenha limite, minha filha. Assista de casa. Você, você vai ter que ficar em casa assistindo, porque eu sou essa pessoa, sabe? Eu sou muito firme, determinada na minha luta, nas minhas convicções, mas eu sou essa pessoa, sabe? Eu nunca mudei, nunca mudei. Aí a Lucinha, a minha pastora, fala assim: fala para Flávia assim, tá aqui na frente. Sabe? Aí eu falo, não, tá bom aqui. Ela fala para vir na frente. Aí eu vou lá, ô bispo. Eu chamo ela de bispo, mas ela é a esposa do meu pastor. Eu falo, ô bispo, lá atrás é bom, eu gosto. Então, assim, porque eu sou essa pessoa, já servi na diaconia, já servi como líder de mulheres, já servi na igreja de criança, lavo o banheiro, não tenho problema com nada. A minha equipe que anda comigo, eu sou a pessoa que anda dentro do ônibus, eu não mando o ônibus na frente para depois chegar com toda uma estrutura, não. Eu ando dentro do meu ônibus, eu desço de pé no chão do mesmo jeito, eu ando, se é para armar alguma coisa, eu tô lá, eu quero armar também. Essa sou eu. Eu nasci num lar muito pobre, Rogério, eu nasci de pé no chão, morava na Estrada da Vitória, quando meus pais separaram e a minha mãe veio, a gente morou numa invasão chamada Santa Cruz, numa casa de taipa. Então, assim, a minha essência não muda em nada, 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 absolutamente nada. E já fomos muito ricos, como já perdemos tudo, eu e meu marido, e a mesma coisa. Já tive SW4, como tive Fox, entendeu? Do mesmo jeito, eu até brinco que quando eu tinha um Fox, eu botava meio mundo de gente dentro da igreja, dentro do carro, e quando a gente parava para o povo descer, parecia carro do circo. Descia não sei quantas pessoas do carro. E aí eu orando, falei, Senhor, vai, envia um carro maior para eu carregar os meus irmãos, porque tá muito apertado. Aí o meu filho pequeno ainda, o Cadu, com uns 10 aninhos, falou assim, Senhor, dá uma Kombi para minha mãe. Uma Kombi não. Uma Kombi não. Senhor, não ouve essa oração, eu não quero essa Kombi. Então essa sou eu, entendeu? Eu sou muito tranquila, muito tranquila. Agora, pisou no meu calo, eu falo que eu apanho, mas eu bato, né? Eu falo que se for pro confronto eu vou, se levantar falso eu vou para Eu cima. quero pedir uma H9. Né? Eu quero pedir uma H9 para ficar maior o meu carro. Flávio, não, nossa conversa é muito light agora. E eu já fiz verdade. e eu já fiz muita propaganda minha também aqui e tal. Ah, mas tá Vou te maravilhoso. perguntar uma coisa aqui, Flávio. Falar em H9, eu preciso te falar sobre isso. O pessoal da esquerda fala assim: não pode tratar o bandido desse jeito, bandido tadinho. Eu falo, bandido não pode ser recebido com flor, minha gente. Aí quando eu falo isso, né, eu falo, se entrar na minha casa, vou receber, vai estuprar minha filha, eu vou dizer, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Não, minha gente, se eu puder, eu vou para cima com toda certeza. Aí os vereadores que são de esquerda falam, meu Deus, que absurdo, é de muito engraçado. Tua casa foi roubada, tu chamou a polícia armada. Aí começa a briga, né? Flávio, agora a gente perguntou sobre direito, e tu me disseste que o único palanque que tu vê aqui de direita é o de Roberto Rocha. É o de Roberto Rocha. Tem o André Luiz do Missão. Qual a imagem que tu tens do Missão? Eles são de direita? André Luiz tem o meu respeito. É uma pessoa que eu gosto muito, eu gosto também dele. Né? Acho ele gente boa. Gente boa, né? É isso aí. E ele passou por mim e falou assim, ei, vereador, eu acompanho teu trabalho, eu gosto de ti, viu? Eu também gosto de ti, André, lá no dia do debate. Eu falei, eu também gosto de ti, André. Mas assim, o Renan não nos representa como de direita. O Partido Missão e tem como candidato a presidente o Renan.
Ele veio aqui, foi ofensivo com a gente, tratou o Maranhão como se fosse um lixo. Por aí você já tira que não pode ser uma pessoa que nos represente, porque ele vem na nossa terra sem respeitar o que é nosso. Nós temos as nossas dificuldades? Temos. Nós temos os nossos problemas? Temos. Mas se trouxe solução, amém por isso. Mas só trouxe crítica? E aí, quem é ele para vir na terra alheia? Tu tá entendendo? Trazer críticas ao à nossa terra, sabe? Inclusive chamando o nosso o Coradinho de esgoto, de lixão, de quê? Filial do inferno. Pior que eu entrevistei ele, me esqueci de perguntar o seguinte. Nossa! Eu digo, vem cá, o Renan, porque eu acho o André gente boa também. Mas o André não tem essa fala. Só que aí, não, é diferente, ele é diferente, mas eu ia perguntar para ele do Renan o seguinte, vem cá, em São Paulo, não tem favela? Pois é, Paraisópolis, lá não tem foi. lixo, lá tem saneamento. De verdade, ele foi desnecessário. Tu tá entendendo? Esse é um problema que todo mundo. Não adianta tu querer me vir com Pomerode. Não, assim. Não, porque eu vou lá em Santa Catarina, pego uma célula assim, que é totalmente fora da realidade do país inteiro, Sim. e digo, a gente vai transformar o Brasil em Pomerode. E nós não vamos fazer isso, porque simplesmente é impossível. Assim, agora favela tem aqui, tem Corodinho? Tem. Mas tem Paraisópolis em São Paulo. Mas chamar de filial do inferno, ele poderia ter criticado trazendo uma sugestão de melhoria, né? Olha, o Maranhão ainda está assim, existe esse atraso, mas se a gente puder, nós vamos nos juntar e vamos mudar essa história. Amém, por isso. Mas daí chamar o Coradinho, que ali é o nosso povo. Ali é o nosso povo. De filial do inferno, ele foi extremamente desnecessário, baixo, vulgar, sabe? Então, assim, e olha só, uma brincadeira que ele fez com uma amiga dele, sabe? Hoje todo mundo vai estuprar fulana numa festa. Mas era uma brincadeira. Ela mesma não se sentiu ofendida. Mas eu, como mulher, me senti ofendida. Então, não é uma pessoa que me representa. É a mesma coisa para São Paulo dizer, olha, o Maranhão tem o filial do inferno lá, que é Corodinho. Eu estou na matriz do inferno, que é Paraisópolis. Então, assim, ele tem umas falas muito pesadas, ele ataca muito Flávio Zero, ataca Lula, o que para nós causa uma estranheza, porque o nosso algoz é a esquerda. Qual que é o algoz da direita? É a esquerda. E quem que é o principal líder da esquerda? Lula. E por que que ele não fala dos desmandos do governo Lula? Tu tá entendendo? E vai falar de alguém que ainda nem foi presidente, que é o Flávio, sabe? Então, assim, não causa estranheza? Na minha concepção, causa muita estranheza. Então, o André não tem esse formato, graças a Deus não tem esse formato. É uma pessoa que eu acho que tem um potencial gigante para a política. Acredito que ele, depois de candidato agora, ele vai sair com uma bagagem maior, deve ir aí pleitear nas próximas eleições uma cadeira na Câmara que vai fazer um bom trabalho, tenho certeza disso. Mas, Flávio, tu achas que tu observa essa postura do Renan? Tu acha que ele ataca porque a impressão que eu tenho é que ele é uma metralhadora giratória, que ele atira para todo lado, que esculhamba com Lula, que esculhamba com Lulinha, com todo mundo. Não, inclusive a gente fala sobre isso dentro da nossa bolha bolsonarista de direita. A gente pega exatamente isso dele para mostrar isso, né? Oxe, por que não fala isso? Por que não bate assim? Por que não mostra isso? Por que esse ataque feroz a Flávio Bolsonaro? Sabe? Então, ele realmente não representa a direita, não... o próprio grupo dele, MBL, eles não nos representam em absolutamente nada, sabe? Aí vai para qual foi o país que ele foi? Para a Rússia ou para Ucrânia? Sabe, um deles, o Mamãe Falei, né? Vai para a Ucrânia e fala assim, as pobres de guerra... Eram mais fáceis, né? Que eram mais fáceis porque eram pobres. Isso é terrível. Aquelas mulheres saem dentro de uma guerra, sofrendo todo tipo de abuso. Aí sai daqui do Brasil para dizer que vai fazer ação solidária na Ucrânia e quando chega lá ele está procurando sabe, abusar das mais vulneráveis. Então, como pode? Eu não posso concordar com isso. Então, eles não me representam, esse grupo, esse partido Missão, não me representa em absolutamente nada. Acho que falta eles se readequarem, se alinharem, já que querem dizer que são de direita, está na hora deles terem verdadeiramente o perfil de direita. E o Novo?
O Novo. O Novo tem o Zema, que nos decepcionou muito, né? Porque quando o Flávio teve aquela questão com o Vorcaro, né? E eu quero dizer aqui, cafeteira, que o Vorcaro era dentro, não me representa em nada, tem que estar preso, tem que pagar por todos os crimes que cometeu. Já vou deixando bem claro, porque depois o Tá. povo diz, tá defendendo. Né? O Vorcaro, dentro de Brasília, era o cara, era amigo de todo mundo, era aquele que tudo que precisava ele estava disposto a ajudar. O Flávio Bolsonaro buscou, né, como instituto, buscou como ajuda, né, buscou como investidor, na realidade, para o filme do presidente Bolsonaro, e ele se dispôs a fazer, a ajudar, né, no filme, a investir na realidade, porque ele não estava ajudando, ele estava investindo no filme do presidente Bolsonaro, que é o Darth House. E quando saiu essa conversa nas redes, já sai para matar, para acabar com tudo. E o Zema achou, tipo assim, vou jogar a última pá de cal. E vou dizer que o Flávio pegando dinheiro do Vorcar, aí logo no outro dia sai que ele pegou 1 milhão para a campanha dele, né, com o Vorcaro. Então, é o tipo da coisa que para nós trouxe muita decepção. Nós, na mesma hora, a direita vai para cima e diz: olha, realmente nunca foi do nosso lado, nunca nos representou. O Zema perdeu muito respeito da direita, né? O Novo, eles são tão cheios de regras, né? Eles estão muito cheios de regras, não pode isso, não pode aquilo, mas de vez em quando aparece uma situação, aparece outra, né? Parece de quando eles nasceram, eles deram uma flexibilizada, né? É. Fica meio híbrido. Porque o Novo era bem rígido com tudo, né? Muito rígido. Mas eles estão meio híbridos agora, estão mais flexíveis. Estão mais flexíveis. Não vou dizer total flex, mas eles estão mais flexíveis com as questões deles, né? É isso. E tem até uns amigos meus meio revoltados assim, que não conheceram o Vorcaro antes, né? Porque ele não queria nem a questão do dinheiro, não. Eu queria ser chamado só para aquelas festas, né? Tem uma turma que queria ter ido só para as festas. Não, gente, isso é tão doido. Fizeram um vídeo do Flávio com o ex-assessor do Vorcaro, né? Fizeram uma foto deles dois, o assessor do Vorcaro e o Flávio Bolsonaro. Aí você vai lá e olha a foto. Tinham esse dedo, o dedo midinho do cara, era maior do que todos os outros dedos, ou seja, feito IA. E aí o pessoal, logo depois, o pessoal, poxa, fizeram no IA, fizeram no IA. Rogério, esse é o ano da guerra. Nós estamos vivendo uma guerra. Eu falo que eu nunca vivi aliás, a quarta campanha que eu vivo, e eu nunca vivi uma igual a essa. Tá desenfreado, tá no vale tudo, o povo tá passando por cima, tá engolindo todo mundo, sabe? Aquele que tem os seus interesses, ele não tá medindo esforços para derrubar o outro, seja de qualquer forma. Mas partiu para derrubar mesmo, vai partir para derrubar mesmo, sabe? Olha, eu sou apaixonado por terrível. política desde sempre gostei de campanha. Mas ontem fui no evento, convidado por uma amiga, que me tirou de um treinamento que eu ia fazer, mas para a gente ir vamos lá que vai ser muito legal. Quando eu cheguei lá, eu disse, gente, nunca tô tão feliz por não ser candidato dessa vez. Nossa, tá difícil. Porque assim, sempre tiveram problemas, mas eu acho que agora essa eleição tá muito... Eu acho que a política não te dá o direito de brincar com a vida das pessoas. Não te dá o direito, sabe, de cancelar pessoas, de acabar com a reputação das pessoas. Não te dá esse direito, sabe? Essa política do vale tudo, eu falo, gente, o jogo é para ser jogado. Mas até o jogo se joga com honestidade. Porque se eu jogar baralho contigo e tu me enrolar, me roubar, eu saio da mesa. Ah, não, pelo amor de Deus, Rogério, nós estamos jogando aqui. Eu estou jogando de forma tranquila, transparente, tu tá me roubando. Eu vou levantar da mesa, sabe? Então o jogo é lícito e é para ser jogado, mas é um jogo de estratégias, sabe? Estratégias com decência, sabe? Esse jogo jogado de qualquer forma, a qualquer custo, sabe? Até porque, Rogério, por trás de mim existe uma família, existe filhos, existe marido, existe mãe, sabe? Existe uma história, existe uma vida. Então não dá para fazer desse jeito, não dá para chegar e desconstruir a pessoa e sabe? E arrasar com a vida das pessoas. É cruel. Sim. Essas eleições, eu tenho visto coisas que dá até nojo.
Tu tá entendendo? Na Eu verdade, tenho visto várias. não, tá dando nojo de ver, sabe? Gente, que é isso aqui? E olha, eu falei hoje, tá conversando com o vereador Penha. Vereador, eu, por exemplo, eu sou muito a favor da justiça, né? Até porque a própria palavra de Deus diz que Deus abomina o injusto que persegue o injusto que é tratado como justo e o justo que é perseguido como injusto. Então, a própria palavra de Deus fala sobre isso. E eu estava falando para ele hoje de manhã, Penha, até o Jonathan, e eu falo do Jonathan de novo, até o Jonathan, que é de um viés completamente diferente do meu, e que a gente está sempre nesse embate aí, né? Nessa discussão. Se fizesse uma injustiça com o Jonathan, eu subiria na tribuna e falaria sobre isso. E iria na defesa dele, eu diria: é injusto o que estão fazendo, é cruel o que estão fazendo. Não está correto. Eu sou essa pessoa. Porque o que é certo sempre vai ser certo. E o que é errado sempre vai ser errado, cafeteira. E eu falo sempre, é muito mais certo, é muito mais fácil tu fazer o que é certo, porque tu não precisa corrigir. Fez o que é certo, tá tudo bem. Segue o teu rumo. Tu faz o que é errado, tu tem que corrigir, tu tem que voltar. E o pior, a plantação ela é uma opção, mas a colheita ela é uma obrigação. E ela vai, e a lei da semeadura, ela é implacável e ela te acompanha. Tu pode mudar de país. Tu tá entendendo que tu vai receber a tua colheita. Flávio, a gente fazer duas perguntas para a gente. Se quiser, eu gosto de falar, você já Eu teve, né? gosto, é porque ele tem um horário ali. Não E acredito. Pra que esse, botaram esse isso, gente? rapaz aí vem lá Pra... de Presidente Juscelino para ficar me pressionando aqui. Pressionando, Pressão, intimidando. intimidando. Terrível ele. Não vou falar, não vou dizer nomes porque ele tem Por ética. podcast, é por ética, né? Então não vou falar que é o Anderson. Mas, na verdade é uma brincadeira. Se não fosse esse rapaz aqui, eu acho que nunca teria dado certo. Ô, É porque as coisas, gente. quando são para dar certo, dá certo. Foi um amigo que me trouxe para cá, um amigo querido. Vou até entrevistar ele hoje na Band. E Muito legal o e podcast, deu maravilhoso. um link, assim, deu tudo certo. Eu gravei em outros lugares que não é uma crítica ao Sim, profissionalismo, sim. mas não teve a mesma A liga. mesma liga. Flávia, qual é a imagem que tu tens do Eduardo? Tu como vereadora e ele como prefeito. Como era essa relação? Bom, o Eduardo como prefeito, para mim, foi como é que eu posso dizer assim? Foi uma grande surpresa, mas uma surpresa que não me agradou. Ou vou colocar, porque também não criei essa expectativa de que ele seria a melhor pessoa do mundo. Mas para mim foi uma decepção. Né? Por quê? Eu vou falar claramente sobre isso. Por quê? Porque o Eduardo Braide nunca, nem um dia sequer me recebeu ou fez uma agenda comigo ou aceitou sentar comigo, zero, né? No ano passado eu fui da base do prefeito até o final do ano. Eu esperei por um ano que o prefeito Eduardo Braide tivesse um mínimo de contato, de diálogo, até porque política é diálogo. E eu não queria pedir nada para Eduardo que não fosse para a própria população. E essa conversa deveria ter tido desde sempre, né? O Eduardo vai poder dizer claramente que eu nunca liguei pedindo um cargo, pedindo uma secretaria. Inclusive em 2020, quando ele me ligou, depois das eleições para o segundo turno, ele me ligou perguntando se a direita poderia apoiá-lo. Em 2020, quando eu estava saindo do anonimato. E eu falei, claro que sim, nós vamos te apoiar porque nós entendemos que você é o melhor nome, é o melhor candidato, e nós vamos te apoiar. Flávia, vocês precisam de alguma coisa? Nada, nós não precisamos de nada. Nós só queremos que você seja eleito. Então, ele naturalmente sabe desse meu lado, desse meu perfil, né? E ele não ter me recebido em tempo algum. A gente fez, e eu vou falar agora em nome dos vereadores, nós fizemos um gesto quando houve a greve, a primeira greve no meu mandato, né? Inclusive ele precisava dos Ubers, precisava contratar os Ubers, né? E ele precisava da nossa autorização para fazer isso, né? Da nossa liberação para fazer isso. E tivemos uma sessão extraordinária, abrimos uma sessão extraordinária exatamente para aprovar o que ele tinha feito de pedido, que era os 60 milhões para pagar o Uber, né? E a gente aprovou e nós
sabe, cheio de vontade de ter esse bom relacionamento com o prefeito, nós fomos lá levar esse projeto aprovado, né? Isso que ele mandou, essa solicitação que ele mandou para casa. E quando a gente chegou lá, ele não apareceu nem sequer na escada. Ficamos todos nós, vereadores, assim, sabe? Esse já foi o primeiro impacto. Logo no começo do ano. Depois eu tentei. Aí eu soube, né, que eu deveria ir atrás dele nas inaugurações. Flávio, olha, aonde tiver uma inauguração, aonde tiver uma ordem de serviço, tu vai lá que tu consegue falar com ele. Eu falei, gente, eu sou uma vereadora de mandato eleita como ele foi, pelo voto. Que loucura, como é que eu vou andar atrás do prefeito no meio da rua? Mas aí, uma semana depois, eu cedi. Eu disse, rapaz, é o jeito, eu vou ter que ir. Eu confesso, eu vou ter que ir. E aí eu fui. E quando cheguei lá, e foi até no Sacavém, uma ordem de serviço para a construção de uma creche. E quando eu cheguei lá, ele foi, me apresentou, falou: olha, a Flávia está aqui, é vereador e tal. Quando terminou, eu saí correndo, ele saiu andando, né? Meio que assim, tipo, todos os súditos venham atrás de mim, né? E eu saí atrás dele. E eu fui e falei: Eduardo, eu preciso falar contigo. Aí ele: mas o que está faltando? Eu falei: está faltando você fazer uma agenda. Eu preciso, isso já estava com 8 meses que eu era vereadora. Eu falei: nossa, eu preciso de uma agenda contigo, eu preciso sentar e conversar contigo. Não, pois podemos marcar. Eu falei: vamos marcar agora? Falou: podemos. Eu falei: amanhã? Não, amanhã está muito em cima. Quarta-feira da semana que vem. Não vai dar. Quarta-feira. Tu acha que o prefeito tem a agenda dele na cabeça? Eu não tenho a minha como vereador. E aí ele, não, na quarta, não vai dar. Aí eu falei assim: dá quando? Aí ele, faz assim, eu vou pedir para o meu assessor te ligar. Eu falei: ele nem atende. Não, mas ele vai te ligar. Eu falei: então tá bom, eu vou aguardar. E essa foi a última vez que eu gerei expectativas de falar com o Eduardo Ele te ligou? Braide. Nunca ligou, nunca houve agenda, nunca houve nada. Essa é a verdade. E quando foi em dezembro, um controlador, né, novembro, dezembro, um controlador do município pediu a cassação de Eduardo Braide. E deu entrada na Câmara de Vereadores, que tem por obrigação receber a denúncia, apurar a denúncia, levar isso para plenário, tem por obrigação, né? E ele foi para as redes sociais e disse o seguinte: primeiro, ele foi para as redes sociais e disse o seguinte: olha, vocês acreditam que os vereadores eles querem caçar o prefeito trabalhador de vocês? Quando ele fez isso, ele incitou as pessoas a ficarem com ódio da gente, com ódio da casa, da Câmara. E eu recebi muitas mensagens dizendo assim: olha, nós vamos quebrar tudo. Se vocês caçarem ele, nós vamos quebrar a Câmara toda, nós vamos bater em vocês, nós vamos puxar vocês pelo cabelo, vamos jogar no meio da rua. Eu digo: meu Deus, o que é isso? E aí eu subi na tribuna e eu coloquei dentro do grupo dos vereadores: olha, eu estou realmente meio cansada disso tudo. Primeiro que eu detesto mentira. E eu vou repetir: existem estratégias dentro da política que são coisas de bastidores que você precisa fazer e você sabe que precisa fazer. Outras coisas é você ir para as redes sociais mentindo, né? E eu detesto isso. E aí, quando ele fez isso, eu fui para a rede social. Eu subi na tribuna. E quando eu subi na tribuna, eu falei: prefeito, o senhor faz um bom trabalho, sim. E isso, inclusive, está nas redes sociais. O senhor faz um bom trabalho, é inegável que o senhor faz um bom trabalho. Mas, prefeito, eu quero deixar bem claro que aqui nenhum vereador pediu a sua cassação e o senhor faltou com a verdade. O senhor mentiu, porque nenhum vereador pediu a sua cassação. Mas o senhor induziu a população de São Luís a ter ódio da Câmara de Vereadores, a ter raiva de cada um de nós. Imagina nós chegarmos no supermercado e alguém nos agredir porque nós estamos querendo fazer algo que vai prejudicar eles. Então, isso aconteceu e ele ficou muito chateado comigo depois desse vídeo, extremamente chateado depois desse vídeo. Mas eu subi e era necessário falar. Então, teve algumas coisas, algumas questões em relação a Eduardo Braide, e eu disse também sobre isso, cafeteira. Em 2025, eu já usei a minha própria bancada para dizer: já existia uma especulação de que Eduardo Braide ia sair candidato
né, da esquerda, que ele tinha um alinhamento, né? E aí, com isso, eu sentei na minha bancada, já com essa questão, e falei: olha, Eduardo Braide é um bom prefeito, mas não representa os bolsonaristas se ele sair candidato associado à esquerda. Aí já se falava de Otelino, já se falava de Márcio Gerri, já se falava, né? Se sair associado à esquerda, não nos representa, não tem meu apoio em hipótese nenhuma. Então, assim, isso aqui não é surpresa para ninguém o que eu estou falando hoje, porque as pessoas dizem assim, falam, por que tu não caminha com o Braide? Por que tu não caminha com o Braide? Minha gente, eu não caminho com o Braide por vários motivos. Esses que eu acabei de te pontuar aqui, e o fato dele não ser um palanque para Bolsonaro. Ele não é palanque para Bolsonaro, ele não é palanque para mim. Ele não tá do lado do presidente Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, ele não tá do meu lado, ele não defende o que eu defendo, não caminha com o que eu caminho. Então tá tudo certo, ele segue o caminho dele, e eu aqui no meu humilde tamanho de vereadora vou seguir meu caminho. Flávio, sobre presidência da Câmara, como tu analisaria o presidente Paulo Vitor e se tu acha que de alguma maneira, eu não sei qual é a tua opinião, sim, mas o Paulo Vitor é extremamente criticado, sim, várias ações na justiça, questionando ele, atuações dele. Tu acha que isso não enfraqueceu também a imagem da Câmara? Sem sombra de dúvidas. É claro, é o presidente da casa, é a maior força da casa, é quem, né, quem tá ali no poder, na cadeira de maior poder dentro da Câmara, né? E isso é péssimo para a gente, isso ficou horrível para a Câmara. É claro, ele tem diversos processos, sim, né? Ele, inclusive, tem hoje diversos problemas dentro mesmo da casa, né? Ele se afastou mais, inclusive. Eu mesma subi na tribuna ano passado e falei sobre isso, né? O fato de ser punida por não ter feito alguns acordos, né? E eu estou falando aqui porque eu falei na tribuna, Eu lembro. né? Subi e falei, olha, eu estou sendo penalizada e de fato, estou sendo penalizada porque não aceitei alguns acordos que foram feitos na casa, então foram feitos com ele, o presidente Paulo Vitor está sentado aqui, inclusive eu falei, está sentado aqui, eu estou falando isso porque ele está sentado aqui. Então, para mim, ele deveria ter renunciado, na minha opinião, ele deveria ter renunciado à presidência da casa, né, até para que a casa voltasse a ter essa reorganização, né, para que a gente pudesse adquirir esse respeito. Ano passado foi terrível para nós, terrível. Os vereadores sempre taxados de tudo, sabe? Sempre muito desrespeitados. Eu acho, é uma opinião, né? Eu acho que, na verdade, meu avô foi vereador de São Luís também. Sim. Eu acho que o Paulo, ele diminui o poder da Câmara de Vereadores, porque Sim. ele, de qualquer maneira, representa a Câmara. Então, na hora que você olha a Câmara, que você olha o Paulo Vitor de presidente, ela diminui. Eu acho que muito hoje dos ataques que a Câmara sofre, que os vereadores É por sofrem. essa razão. Tem maus vereadores? Tem. Mas tem muitos bons vereadores. Verdade. Mas que hoje eu acho que essa imagem do Paulo acabou desgastando toda a Câmara. Sim. Eu acho que ele deveria ter se afastado há muito tempo. Ou ter sido afastado. Eu acho que ele não era nem para ter ido para reeleição. Eu digo, né? Deveria ter sido afastado por questões legais, né? Mas que coisas que acontecem, né? No Maranhão, de repente o Ministério Público perdeu o prazo, né? Me parece até que era o filho do procurador-geral, que era o advogado, que era o subprocurador. Coisas assim, eu acho realmente lamentável. Eu não tenho muito contato com ele. Graças a Deus. Não tenho. Inclusive, essa discussão que a gente, nesse dia que eu subi na tribuna e que eu desci, ele tentou me colocar em saia justa porque ele falou assim, ô vereadora, a senhora sabia que eu intervi a seu favor junto à sua emenda? Aí eu subi nas tamancas, né? Eu digo, como é que é? E qual que era o problema da emenda? Porque, de fato, ano passado só foram pagos 18% das emendas. É necessário que isso seja falado. O prefeito Eduardo Braide não pagou nem sequer as emendas destinadas para o Hospital do Câncer, que estava lá quase 20 milhões de reais, só eu destinei 1.300.000 para lá.
e não foram pagos, né, esse valor. Então, só foi pago 18% para alguns vereadores, né, e para mim foi pago 18%. Em 2 projetos, inclusive o Fé contra Feminicídio, com o doutor Cleones, que é o desembargador, a Casa da Mulher Brasileira, né, que foi para lá que foi destinado. Então, ele vai e vira e fala um negócio desse para mim, né? Eu intervi junto ao Ministério Público a respeito da sua emenda. Eu disse, como é que é? Qual que era o problema da emenda? Aí ele, não, porque eu queria que a senhora soubesse de um rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, já de cima da tribuna. Por isso que o povo diz que eu sou zangada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se tiver um caso de corrupção no meu mandato, eu renuncio agora. Eu já saio daqui sem mandato. É só me mostrar. Aí eu fui para a procuradora da casa, né? Eu quero por escrito qual o problema. Eu quero documentado qual foi o problema que teve na minha emenda, que teve nas emendas que eu destinei. Eu quero documentado. Se tu recebeu, uma semana depois eu tornei a falar sobre isso. Eu quero documentado. Então, eu nunca recebi, né? E o Paulo Vitor, eu não tenho esse relacionamento com o Paulo Vitor, né? De cumprimento raramente, né? Ele não simpatiza comigo de jeito nenhum e eu não concordo com ele de jeito nenhum. Então tá tudo certo e a gente vai caminhando desse jeito aí. Eu acho que ele tá mais próximo do Mickey e do Pateta, né? Que ele tá só vive pela Disney agora. Ah, eu pensei que era outra pessoa. Eu já ia dizer assim, tem um vereador com o nome de Mickey e outro de Pateta, que eu nem tô sabendo. Não, é porque ele agora eu sim. acho que ele está se preparando para ir para os Estados Unidos. Eu acho né? que ele Acho até interessante como é que o vereador assim, ele falou para mim que que ele isso é só consegue, né, conversa. esse feito, né, de conseguir essa ascensão financeira de poder É, ir morar nos Estados Unidos, né? ele Mas falou, inclusive, lá, ele falou que ele ia cuidar mais da sua família, que ele tinha deixado muito a família dele para cuidar de assuntos políticos e menos da casa dele, dentro da família, e que agora ele ia dar mais atenção. Mas, enfim, isso é um assunto sobre dele. a família eu não toco. É, Sobre a parte política e administrativa da casa, ele cuidou muito mal. a gente bem sabe. Flávio, 1h30, eu queria te agradecer muito. Não acredito, gente. Eu Tem queria te 1h30. agradecer muito aqui. A conversa foi muito boa. Eu só vou mandar cortar uma parte que eu fiz muita propaganda minha aqui. Não Aqui. precisa. Acho que você tem que se valorizar mesmo. Acho que você tem que mostrar quem você é mesmo. Eu já admirava você só de lhe assistir, mas olha, eu tô maravilhada com a pessoa que você é. Gostei de Obrigado. te ouvir, né? Eu queria até te entrevistar uma hora dessa, eu fazer um Vamos, podcast, vamos. eu vou te entrevistar. Bora. Mas eu gostei muito, viu? Quiser chamar outras vezes, estou à disposição. Muito obrigada Jonathan, por esse espaço. te desafiou aqui. Se eu fosse tu, Bora para a se arena. eu fosse tu, eu vinha para a arena aqui para discutir com a desembargadora. De vez em quando ele fala Com a assim, vereadora. Flávio, de vez em quando ele fala assim, Flávio, vamos pro grande expediente, eu, vamos. Aí o povo acaba que ninguém vai pro grande expediente, termina lá e a gente acaba que não vai para esse debate. Não, Jonathan, te desafiou. Se tu não vier aqui, eu vou achar que tu amarelou. Eu sei que ele sentiu saudade de mim porque ele botou dentro do grupo dos vereadores quando eu estava de licença. Eu acho que ele estava sentindo falta desse embate. É brincadeira que eu tenho respeito e gosto muito do Jonathan. Do Jonathan. Flávio, muito obrigado de verdade. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Que Deus abençoe Todos esse nós. teu projeto. Amém. E que esse podcast só cresça, só avance, que tudo em sua vida seja um sucesso em nome de Jesus. Obrigada, viu? Obrigado, Flávio. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima.